Olá, alunos. Vamos seguir aqui nas nossas aulas. Hoje o tema é Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer uma introdução sobre esse tema. Primeira coisa a ser considerada é que não é de hoje essa preocupação da ONU em proteger a criança e adolescente. O primeiro documento formal da ONU em relação a isso é de 1959, depois vieram outros. E 59 é um ano interessante para a gente pensar que tudo tem a ver com o espírito da ONU, que, diferentemente da Liga das Nações, que foi o órgão criado ao término da Primeira Guerra com o propósito de não haver mais guerras, mas não deu certo porque foi focado nos governantes, enquanto que a ONU, diante de todas aquelas crueldades reveladas ao final do conflito, a ideia foi de centrar no ser humano, para que aquilo não acontecesse nunca mais. Daí o sucesso da ONU, a partir da Declaração de 1948 e outros instrumentos, a criança não ficou fora dessas observações. Então, vejamos aqui essa primeira preocupação da ONU. Que é a Lei 8.069, o nosso famoso ECA, regulamenta os direitos dos adolescentes e visa atender às diretrizes da Constituição Federal e das normas internacionais. Eu citei algumas aí, como eu disse, a partir de 1959. Não se preocupe em memorizar cada uma dessas normas, mas é importante a gente ter em vista que não é de hoje essa preocupação universal com os direitos da criança. Seguindo na nossa apresentação, nós temos a definição de quem é a criança. É a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Completou 12 anos, aí passa a ser adolescente, dos 12 até os 18 anos de idade. Atenção, como a gente vai ver mais adiante nas medidas socioeducativas, o ECA ele pode ser aplicado excepcionalmente entre 18 e 21 anos de idade, mais precisamente a medida de internação. Mais adiante, nos artigos 121 a 125, nós veremos isso. Diz também a legislação que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos infantis e juvenis. Está lá no artigo 4º. Nesse ponto, é importante a gente observar que a leitura do ECA nos remete àquelas situações de jovem delinquente, mas o estatuto não foi feito apenas para o jovem delinquente. Do contrário, se chamaria Estatuto do Jovem Delinquente. Foi feito para todas as crianças e todos os adolescentes. E é por isso mesmo que eu tenho até a alegria de poder dizer que o primeiro caso que eu advoguei, e isso já vai lá dos idos de 1994, logo depois que me formei na Federal, foi para uma criança de 2 meses de idade. A mãe dela havia sido convocada para trabalhar nas eleições como mesária. Obviamente, eu fui lá, pessoalmente no TRE, mas disseram que não tinha jeito e tal, não deram atenção à questão. Ora, é bastante óbvio que bastaria ela provar que estava em licença maternidade para não ser obrigada a trabalhar nas eleições e nenhum outro trabalho. Mas como eu não tive sucesso dialogando verbalmente, falei, vou voltar com uma petição escrita. Pensei comigo, igual o Schwarzenegger em Exterminador. I'll be back. Eu voltarei. E voltei com uma petição escrita, mas não foi em nome da mãe.
Foi o nome da filha. Porque, para mim, o direito mais atacado era da filha. Não era da mãe, era da mãe também, né? Eu fiz uma petição em nome da criança de 2 meses de idade, indo além do óbvio, começando a dizer que, excelência, fulana, com 2 meses de idade, nem imagina que nos próximos minutos poderá estar privada de alimentos se persistir a decisão convocatória de Vossa Excelência. Se eu faço o juiz ler esta primeira frase, ele vai ler até o final. Ora, como? Um ato meu pode privar uma criança de alimentos? Como é que é isso? Né? E, obviamente, eu obtive sucesso nessa petição e ela foi dispensada do serviço eleitoral. A alegria que me dá é que foi a minha primeira cliente, que tinha 2 meses de idade, e a minha filha, né? Muito bem, isso nos ajuda a compreender perfeitamente que o estatuto é de todas as crianças e de todos os adolescentes. Muito bem. A definição de quem é a criança em função da idade e o que é adolescente. E comentando o restante da tela, nós temos aqui a informação de que, nos casos expressos, pode ser aplicado o ECA até 21 anos de idade, como nós falamos. E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança. Vamos para a tela seguinte. A tela seguinte fala do Sistema Único de Saúde, que também deve ter campanhas para promover a saúde infantil e também, uma coisa interessante, nesses tempos de conspiracionismo, traz a obrigatoriedade da vacina. Já viu aquela conversa fiada de que vacina faz mal? Bem, eu adianto a vocês que a gotinha não, mas aquelas vacinas em que exige uma espetada na pele, é claro que faz mal. Alguém gosta de levar uma espetada na pele? Claro que não. Mas é um mal ínfimo, se comparado com o benefício que isso traz para a saúde do indivíduo e para a saúde das pessoas em geral. Pena que nesses tempos de conspiracionismos, tanta gente aí propalando que vacina faz mal, que vacina causa autismo, né? E já está provado por fontes confiáveis da imprensa inglesa que essa história de autismo de algumas vacinas foi propalada por um médico que havia patenteado uma outra vacina e, obviamente, queria vencer a dele. Ele, inclusive, foi proibido de exercer a medicina. Então, lá, o SUS promoverá, conforme o artigo 14 do ECA, programas de assistência médica para a prevenção de doenças que afetam a população infantil, campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Veja, em outros pontos dessa lei, a gente vai ver que ela é direcionada não só às crianças e adolescentes, mas também aos pais, ao contexto social em que ela está. E a obrigatoriedade da vacina, que está lá no artigo 14, parágrafo 1º. Em seguida, um outro tema polêmico, que foi a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente com a Lei da Palmada, de 2014. Para começar a conversa, a palmada não é crime. Claro que pode constituir crime, é aquela maldade, né? Mas aí está tudo capitulado no Código Penal, lesão corporal, injúria real, está tudo lá, mas não tem, ao contrário do que se costuma dizer, na lei da palmada não tem um tipo penal, né? O que se busca evitar é a covardia gratuita, sem nenhuma outra finalidade. Está aqui na próxima lei da palmada, que é a 3.010/2014. O que ela acrescentou ao ECA? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante.
Os pais ou responsáveis estão sujeitos às seguintes medidas. Então, tá, o pai que infringiu isso, ou seja, quando que o pai ou responsável vai infringir? Quando o excesso for de covardia, o excesso for injustificável, né? E aqui também a gente vê a preocupação de que talvez o pai, mãe ou responsável é que precise de tratamento também. Então, diz o artigo 18b, como medidas a serem propostas. Vê-se que não tem nada de pena aqui, nenhum tipo penal previsto. Vale lembrar, os que têm lesão corporal, etc., estão lá no Código Penal. Então, lá, ó, é encaminhamento do programa oficial e comunitário de proteção à família. Isso aqui está sujeito o pai, né? A própria criança e os seus responsáveis. Encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico, a mesma observação. Encaminhamento a curso ou programas de orientação, a mesma coisa. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E, finalmente, o juiz pode impor uma advertência. Né? Quando eu digo que infringir a lei da palmada não é crime, é claro que há uma série de ilícitos. É claro que, vamos deixar isso bem claro, a lei da palmada não traz nenhum tipo penal, mas eles estão no Código Penal. Isso é bem importante deixar claro. Muito bem. Vamos falar também de alguns aspectos trabalhistas e culturais e a questão relacionada a viagens de menores. Aqui está a tela para a gente comentar. Começa com o trabalho, dizendo que nenhuma criança ou adolescente é obrigada ao trabalho com idade inferior a 14 anos. Vamos ver aqui. Lá. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Isso está na Constituição Federal, e isso está também no artigo 60 do ECA. Muito bem, você dá uma tarefa para o seu filho. Vamos pensar aqui no bom senso. Que tem 8 anos, 9 anos, e ele se recusa, ou ela se recusa, e ainda te fala, pai, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, não é? Aí você vai e comenta, mas você é meu aprendiz, né? Você está na condição de aprendiz, então leia o dispositivo legal completo. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Mas se o seu filho ou sua filha for daquelas crianças geniais e que já mostra vocação para o direito, vai dizer, mas pai, pode ser mãe também, né? O artigo 62 considera que a aprendizagem é a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases educacionais. Ou seja, não é a tarefa dada pelo lar. Se chegar a esse ponto, você fala, mas vai cumprir a tarefa a si mesmo, que isso faz parte do seu processo de formação. Não é? Não apela, não. Nunca vale a pena apelar com criança. Ao contrário, valoriza que se a criança chegou a esses debates, é porque se revela um futuro advogado sensacional. Ou advogada. E, finalmente, os aspectos culturais que estão no artigo 75, que fala que a criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos conforme a sua faixa etária. Além disso, aqui, nós temos ainda para comentar também sobre as viagens. Atenção, houve uma lei de 2019 modificando isso aí. Então, agora, não pode o menor sair onde reside desacompanhado dos pais ou responsáveis, salvo autorização judicial. A Lei 13.812, que alterou o artigo 83 do ECA. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, 2 pontos, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Viajar na companhia de um dos pais autorizado pelo outro através de documento com firma reconhecido. Isso visa a evitar
conflitos em causas de divórcio e que os pais estão brigando pela guarda dos filhos. Muito bem. Feito essa introdução, nós vamos falar das garantias processuais e veremos que não há muita novidade em relação a isso. São as garantias processuais dadas aos acusados em geral. Então, começa lá no artigo 110 a 111, dizendo o seguinte: pleno e formal conhecimento da acusação mediante citação. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas, produzir provas em sua defesa. E ainda, além disso, defesa técnica de advogado, assistência judiciária gratuita aos necessitados, o direito de ser ouvido pela autoridade competente. Muito bem, com relação à igualdade na relação processual e confrontar-se com vítimas e testemunhas, vale a mesma observação para os processos em geral, que o acusado pode confrontar, isto é, pode assistir à audiência em que a vítima prestará declarações, a testemunha prestará depoimento, né? Mas, se houver qualquer tipo de constrangimento em relação ao depoimento da vítima ou da testemunha, o juiz pode ordenar que o acusado saia. A mesma coisa em relação ao menor. Além dessas garantias, nós temos as medidas socioeducativas. A lei, como veremos, ela evita a palavra crime, a palavra pena, em vez de crime fala em ato infracional, em vez de pena fala em medida socioeducativa. Na prática, é crime, é pena, mas a terminologia é outra, por uma mera questão quase de eufemismo mesmo, para não remeter a uma gravidade maior. Quem está em formação, a gente sabe que, às vezes, o menor é aquele bandido já escolado mesmo, mas, como eu disse, não é só para esse tipo de criança e adolescente que o Estatuto foi imaginado. Então, vamos lá. As medidas socioeducativas estão no artigo 112, e elas contemplam o seguinte, sempre usando essa terminologia, digamos, mais suave. Advertência, e observem que, entre parênteses, está o dispositivo legal onde você encontra, né? Depois da advertência vem a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade. Vamos comentar esses dois. A obrigação de reparar o dano, a gente tem que lembrar que isso aí pode ser remetido aos pais ou responsáveis, porque isso aí demanda responsabilidade civil. É claro que se na causa, não vou dizer a causa criminal, não convém, a terminologia da lei não é essa, mas se a causa perante o juizado da infância e juventude bastar para resolver, inclusive, a reparação, tudo bem. Mas se for necessário, se a vítima achar de bom alvitre, ela pode pedir a reparação civil também. Muito bem. Prestação de serviço à comunidade, eu gosto particularmente dessa medida socioeducativa, que nós vamos evitar de chamar de pena, não é? Em relação àquilo que costuma ser da índole de alguns adolescentes, que eles cometem algumas molecagens, mas independente da classe social. E, às vezes, você tem eventos como pichar a Lagoa da Pampulha, a Igreja da Pampulha. Você já viu coisa de mais mau gosto que essa? Muito bem. O juiz da Infância e Juventude ordenou que os molequinhos e de classe social destacada fossem até o local e pintasse, né? Reparasse por prestação de serviço aquela pichação que eles fizeram. E a gente sabe que entra sentimento de vergonha, de achar uma humilhação, mas duvido que voltem a fazer o mesmo ilícito. Fez muito bem o juiz ao determinar essa prestação de serviço à comunidade.
Liberdade assistida. A liberdade assistida é aquele nome bonito para a pena em regime aberto. Né? Uma novidade de que a liberdade assistida ela tem que incluir obrigatoriamente o acompanhamento escolar. Isso se dá por quem o juiz designar para fazer esse acompanhamento, normalmente é alguém do conselho tutelar. Inserção em regime de semi-liberdade. Também aqui equivale, é a palavra bonita de regime semi-aberto. Internação em estabelecimento educacional. Já nos indica aí que equivale ao regime fechado. E aí, sobre essa internação, ela tem algumas regras que estão lá nos artigos 121 a 125. Máximo de 3 anos, ou seja, o garoto de 17 anos, 11 meses, não tem 18 ainda, cometeu um homicídio, conduta gravíssima, mas a pena máxima possível será 3 anos. Mas ele começando a cumprir alcançará a idade de 18. Não, mas aí ele fica lá até os 21, pelo menos, né? Então, você imagina um homicídio, a reclusão, a palavra não convém que se use assim, mas na verdade é isso mesmo, ela não pode passar de 3 anos, mas ao menos pode ir até os 21 anos de idade. Então, essas são as medidas socioeducativas. Nós vamos voltar a essas medidas para traçar alguns detalhes importantes dela também. Agora, vejamos uma tela importante sobre... Voltar aqui um instante. Além da internação, tem o item 7 aqui, observem aqui, ó. Também é medida socioeducativa qualquer uma das previstas no artigo 101, incisos 1 a 6. Então, nós vamos ver na próxima tela quais são essas medidas e você verá que elas remetem ao contexto social em que o adolescente está, criança ou adolescente. E depois nós vamos dar mais detalhes sobre as normas de internação. Vamos ao artigo 101. O 101 prevê que, em caso de ato infracional, assim como em caso de ameaça ou violação aos direitos das crianças ou adolescentes, a autoridade competente pode determinar, entre outras medidas. Então, veja que são medidas que não se aplicam somente à criança e ao adolescente. São medidas que podem ser aplicadas aos pais, aos responsáveis, a todo o contexto social em que a criança estiver. Então, vejamos lá a tela. Nós temos aqui, ó, encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. Essa medida pode ser tomada pela autoridade policial, inclusive, diante de um ato infracional, que não seja grave, não haja violência nem grave ameaça, pode a autoridade policial ordenar a entrega do menor a seus pais, mediante termo de responsabilidade de comparecer em juízo ou perante o Ministério Público. 2, orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Veja que aqui envolve pais e responsáveis também, porque matricular é um ato que envolve também os pais, matricular em escola. E inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Mesma coisa, os pais podem ser convocados para participar desses programas. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Requisição é atribuição que cabe ao juiz. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. A mesma observação que tratamento de alcoolismo e vício em drogas, na imensa maioria dos casos, remete aos pais. Às vezes as crianças também, mas é uma situação que normalmente é uma ordenação
que envolve os pais. Vamos ver, então, detalhadamente, a internação, que equivale à reclusão em regime. Observações sobre a internação. O período máximo é de 3 anos, como nós já falamos, com avaliação a cada 6 meses sobre a necessidade de manter a medida. Então, por mais grave que seja a conduta, não passa de 3 anos a internação. Atingido esse limite de 3 anos, o adolescente deve ser liberado ou colocado em semi-liberdade, regime que equivale ao regime semiaberto, ou em liberdade assistida. Então, vamos supor um menor de 14 anos, conduta grave, internado até os 17. Ele é liberado, mas pode haver aquele instituto da substituição da pena, ou progressão da pena. Passa desse regime que é equivalente ao fechado para o regime semiaberto, que é o de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Aos 21 anos, essa liberação é obrigatória. A lei não detalha se essa liberação obrigatória aos 21 anos, se também pode ser substituída para o regime equivalente de semiaberto ou aberto, que se chama de liberdade assistida. Não vejo ilegalidade se o juiz assim ordenar, mesmo para quem já passou de 21 anos. Vamos à tela seguinte, que nós veremos aqui. Nós vamos encerrar essa primeira parte por aqui. Deixa eu ver aqui quantas telas ainda temos. Na tela seguinte, eu havia clicado aqui, ó, eu vou deixar para a próxima aula, e a gente vai ver, e vai ser muito importante a gente retomar, vou tirar essa tela que ela vai ficar para depois, aquele instituto da remissão, que nós já vimos na Lei de Execução Penal. E nós vimos que a remissão da Lei de Execução Penal, ela refere-se ao pagamento da pena, não se refere a perdão. E dei até um macete para vocês memorizarem. Vale lembrar, a remissão, relembrando, da Lei de Execução Penal, é pagamento. O G não é um C parecido com uma cedilha, então nós vamos lembrar que é a remissão com C cedilha também, que é o pagamento da pena por trabalho, por estudos, etc. Né? Muito bem. Agora, a remissão tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente é a remissão com 2 S's, tá certo? A remissão com 2 S, essa sim, é o perdão. Então, não tem nada a ver com o pagamento da pena. E o perdão pode ser estabelecido por medida do Ministério Público ou por medida judicial. Nós vamos ver como isso se dá na próxima tela. Além do tema da remissão com 2 S's, nós veremos também medidas pertinentes aos pais, aspectos sobre o conselho tutelar. E veremos, finalmente, sobre a questão de crimes relacionados a ilícitos que coloca em ameaça ou em efetivo dano os direitos das crianças. Né? Eu continuo aprendendo aqui com vocês nesse tempo de videoaula, mas está sendo muito bom esse aprendizado. Recomendo que vocês continuem se cuidando, seguindo as orientações das autoridades e dos cientistas. E, se tiver desavença entre as autoridades e os cientistas, fiquem com os cientistas, tá bom? E vamos prosseguir aqui, sem nenhum prejuízo ao conteúdo do nosso processo penal 3, que são essas leis extravagantes, fora do Código do Processo Penal. Contem sempre comigo e fiquem com esse conteúdo e voltamos para complementar esses estudos do ECA na próxima aula. Cuidem-se. Até a próxima aula.